Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos aprender aqui a como você pode se tornar um executivo fora de série. Bom, se você é executivo, né, ou tem pretensões de se tornar esse episódio é uma carta na manga para o seu desenvolvimento profissional. A Marília Fiuza, que é Executive Coach com 20 anos de experiência, vai explicar para a gente como sair da estagnação na carreira e construir uma carreira de sucesso e com alta performance, liderando empresas. Fica com a gente que daqui a pouquinho Marília Fiuza chega por aqui. Você sabia que software de gestão e crédito empresarial rápido e inteligente tem tudo a ver? A Senior Sistemas, em parceria com BTG Pactual, criou a Senior Capital, uma solução financeira integrada diretamente ao ERP que coloca os serviços bancários e de crédito dentro do coração da gestão da empresa. Com isso, CFOs e gestores têm acesso em poucos cliques a crédito para financiar a cadeia de fornecedores, antecipar recebíveis, investir em ativos e muito mais. Tudo de forma digital, sem burocracia e sem precisar de múltiplas plataformas. O resultado? Mais agilidade, autonomia e poder estratégico para acelerar o crescimento dos negócios com decisões baseadas em dados em tempo real. Acesse o link na descrição do programa e conheça mais sobre a Senior Capital. Você sabia que a saúde do colaborador vai muito além dos exames de rotina? Com a nova NR1, os riscos psicossociais como estresse, ansiedade e sobrecarga passam a fazer parte do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. É um avanço importante na forma como as empresas cuidam de suas pessoas. A Career Plus Ocupacional está pronta para apoiar essa transição, oferecendo consultoria especializada, diagnóstico por meio de questionários validados metodologicamente, programas de saúde preventiva, avaliação ergonômica e planos de ação personalizados. O atendimento humanizado, rede nacional de clínicas e acessibilidade, a Career Plus Ocupacional ajuda a sua empresa a transformar o cuidado em resultado. Clique no link da descrição e descubra o que a Career Plus Ocupacional pode fazer pela sua empresa. Marília Fiuza é especialista em serviços de coaching no mundo corporativo. Ela é formada em administração de empresas e mestre em gestão de marketing pela Middlesex University e também tem pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. Ela iniciou sua carreira na área de atendimento publicitário, mas logo passou a se dedicar ao treinamento de executivos. Ela foi colunista no Diário do Nordeste durante 4 anos e transformou seus textos no livro Viver Melhor, no qual ela aborda autoconhecimento, crescimento profissional e espiritualidade. Há quase 2 décadas ela trabalha como Executive Coach. Marília Fiuza, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Uma honra toda minha, o privilégio e a satisfação de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, vai ser uma delícia estar nesse momento aí contribuindo com os ouvintes. Ô Marília, conta pra gente aí, qual foi o momento da sua trajetória que você percebeu que havia uma demanda por parte dos executivos, né, por uma consultoria de carreira e de desenvolvimento? Tá, eu entrei numa empresa para assumir o marketing da empresa, era uma consultoria, e essa empresa trabalhava desenvolvimento, capacitação de executivos. Eu assumi o comercial e o marketing. E na época, em 2007, começou uma procura por coaching aqui no Brasil, ainda era bem embrionário, principalmente no Ceará, que é onde é a minha base, e a gente começou a ver a necessidade de estudar mais sobre essa possibilidade do coaching como uma forma de desenvolvimento dos altos executivos de alta gestão. Então, eu comecei a estudar o coaching para o plano de marketing, para o plano comercial. Mas de tanto comercializar o coaching, falar do coaching, vender o coaching como uma grande oportunidade de desenvolvimento dos executivos, eu passei a atuar como coach também. Então, passei a ver esse grande possibilidade de alavancagem, de transformação, através de uma experiência de autoconhecimento profundo. Então, vejo até hoje, né, como uma experiência realmente especial, assim como a mentoria, assim como a terapia, enfim, experiências de autoconhecimento são de grande valia. Com certeza. E Marília, falando especificamente sobre essa área em que você se especializou, né, que é o coaching para executivos, quais são as competências, sejam elas técnicas, comportamentais ou interpessoais, que são realmente decisivas para o sucesso de um executivo nos dias de hoje? Olha, os 3 blocos de competências são muito importantes. Na verdade, eu diria até 4 blocos, Leandro, porque além das comportamentais, das interpessoais e das técnicas, também tem as emocionais que são muito, muito demandadas atualmente, né? Com toda essa reflexão de saúde psicológica, inteligência emocional, as competências emocionais também têm sido muito demandadas.
E eu não diria que tem uma mais importante do que a outra, é o conjunto, são pilares essenciais para o sucesso do executivo, mas eu diria, Leandro, que as competências técnicas, elas têm um teto limite, ou seja, elas levam o executivo até um teto. E as interpessoais, comportamentais e emocionais, esse conjunto desses três, elas levam para um teto mais elevado. Então, se você quer realmente alçar voos mais altos, as competências técnicas, elas não serão suficientes. Elas elevam até um certo degrau, mas impedem a alavancagem para degraus acima. Então, o executivo que me procura, geralmente, ele tem elevadíssima competência técnica, mas ele está sentindo algum desconforto, algum gap numa dessas três áreas, ou comportamental, ou interpessoal, ou emocional. Perfeito. Ô Marília, uma coisa que eu sinto falta, e você também é formada em administração, eu sinto falta na nossa formação, eu sei que você teve lá uma disciplina de ética, eu também tive na faculdade, mas aí tu vê assim, a gente está falando aqui de competências técnicas, comportamentais, interpessoais, emocionais, e a gente nunca fala dentro da nossa área sobre competências éticas, a gente nunca fala sobre esse tema, né? Não existe assim, isso, por exemplo, se chega alguém para ser mentorado por você ou para você dar essa orientação de carreira, esse tema nunca é um tema de interesse de quase ninguém. E a gente sabe que no exercício ali da liderança, no exercício de qualquer... você vai atuar em qualquer área dentro de uma organização, essa base ética ela é fundamental. Você não acredita que a gente deveria rever, por exemplo, a formação dos futuros executivos passando essencialmente ou primordialmente, né, pelos princípios éticos também? Com certeza, é muito pouco procurado, assim como também outras virtudes que são extremamente relevantes para a liderança, como, por exemplo, humildade, é pouco falada, é pouco explorada, né? Então, temas como esse deveriam ser mais explorados. Virtudes, valores éticos. Agora, eu confesso, Leandro, que virtudes e valores éticos, eu aposto mais no processo terapêutico. Estou até falando contra mim, né? Porque, na verdade, estou fazendo propaganda mais da terapia, mas é porque eu acredito que no processo terapêutico, o terapeuta tem ferramentas para aprofundar mais esses valores, essas crenças mais nucleares. O coach tem seus limites. Então, eu já tive casos de profissionais com posturas inadequadas eticamente, que o coach não foi muito bem sucedido na mudança desse tipo de comportamento mais profundo, porque os valores éticos vêm desde a infância, né? E o coach, ele não deve explorar esse passado tão distante. Ele pode até explorar o passado, mas um passado recente. Esse passado distante de traumas ou de formação da infância, de valores, de virtudes, precisa ser visitado por um profissional que seja habilitado para isso. E tem muito coach se aventurando a levar o cliente para essa reflexão no passado, quando não faz parte da nossa formação. Então, eu sugiro, nesse caso, de trabalhar mais no espaço terapêutico, porque o coach ele trabalha mais a nível de competências e habilidades. Perfeito, perfeito. Gostei demais aqui, Marília. E agora eu queria saber de você, aquele velho dilema, né? O que a gente deve fazer com relação às nossas competências? A gente investir naquilo em que a gente já é forte, que a gente já tem ali uma inclinação, enfim, nossos pontos fortes, ou a gente tentar diminuir os nossos pontos fracos? O que você recomenda? Boa pergunta, excelente pergunta, e muito comum essa pergunta quando os executivos vêm fazer as mentorias e que eu dou a minha opinião sobre cursos de capacitação, essa pergunta vem sempre para a mesa. Bem, tem opiniões e opiniões em relação a isso. Algumas pessoas vão divergir da minha opinião, mas como a minha base é de formação na psicologia positiva, no coaching positivo, eu sou muito da aposta de desenvolver ainda mais o que a pessoa tem uma tendência natural. Eu acredito que a gente tem sim que investir também nos pontos fracos, mas numa menor proporção. Porque eu acredito que uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade para planejamento, organização e processos, ela não vai se tornar uma estrela guia nesse assunto, uma referência nesse assunto, por mais que ela faça cursos disso. Ela precisa desenvolver a ponto disso não se tornar uma armadilha
ou uma interferência radical na carreira dela. Ela precisa amenizar essa interferência. Mas ela vai ser, de fato, referência e ela vai brilhar naquilo que ela já tem uma inclinação natural. Então, eu acho muito importante, por exemplo, uma pessoa que tem facilidade de oratória, investir em comunicação, em oratória, para que ela se torne cada vez melhor nisso. Além do que, o processo de capacitação se torna também muito mais prazeroso e motivador. Né? Então, a gente tem uma educação, desde criança, por exemplo, de que uma criança que não é boa em matemática faz Kumon, matemática, enquanto ela tem uma habilidade enorme para a escrita, e os pais não incentivam na escrita de poesia, na escrita de redação, porque ela já é boa. E aí ela não se torna brilhante, porque não foi dado o devido estímulo para aquilo. Então, isso, para mim, se reforçou ainda mais, Leandro, não foi nem como na minha formação como coach para executivos. Eu também vejo isso acontecer aqui nas sessões, principalmente, mas como mãe de filho de criança especial, onde eu vi que investir naquilo que a minha filha não é boa, que ela tem limitação, é muito frustrante para ela, inclusive para a autoestima dela, porque ela gasta uma energia absurda para ela ganhar centímetros de evolução. Enquanto naquilo que ela tem facilidade, menos energia leva ela mais para frente. Então, eu sempre sugiro ao cliente, no ano, fazer decisões de capacitação naquilo que ele é bom e um percentual menor, mais presente, em áreas adjacentes que são os gaps, né? Gaps de desenvolvimento que ele precisa também desenvolver. Então, Marília, não sou tão boa em financeiro, em análise financeira. Eu não vou morrer de estudar isso, mas eu sempre insiro um pouquinho disso no meu ano, faço uma mentoria, faço um curso ali do outro lado, mas o que eu invisto mesmo, assim, a base mesmo de investimento financeiro, a maior parte é naquilo que eu já sou boa. Eu faço muitos cursos em coach, eu faço muita coisa em neurociência, em psicologia positiva, em mindfulness, que já são áreas que eu tenho um território favorável para florescer. Então, é assim que eu enxergo. Excelente. Olha só, esse seu depoimento aqui, Marília, a gente pode colocar aqui num corte e viralizar pelas redes, porque essa é uma dica muito poderosa. Você investir naquilo em que você é bom, para você se tornar excelente, mas também investir um pouquinho naquilo que você não é tão bom, para não ter um gap com relação a determinadas competências que são importantes também, né, no desempenho profissional. Eu achei, olha, sensacional aqui. Né, Leandro? Reduzir a expectativa, porque às vezes a gente faz expectativa de que nós vamos mudar da água para o vinho, que o processo de coaching vai me tornar uma pessoa extremamente processual, organizada, planejada, e não vai. O processo vai acelerar uma mudança, uma evolução, mas é uma evolução percentual, não é 180 graus, né? Então a gente não muda do branco para o preto, a gente adquire uns tons de cinza com o processo de autoconhecimento. Então, é preciso esse alinhamento de expectativa muito claro no início do processo. Porque senão o cliente se frustra. Perfeito, Marília. E me diz uma coisa, assim, eu imagino que os executivos devem te procurar exatamente quando eles atingem um ponto de estagnação na carreira. E começam a se sentir insatisfeitos, começam a se sentir estagnados, né? Eu queria que você comentasse agora, né, o que a gente deve fazer, porque todo mundo passa por isso na vida, por esse momento que você diz, eu não estou crescendo mais, eu não consigo mais crescer, aí falta motivação para dar um passo adiante. O que a gente deve fazer quando a gente se sentir nesse momento para a gente realmente dar uma virada na nossa trajetória profissional e seguir crescendo? Excelente pergunta. O meu nicho de atuação, Leandro, são clientes de entre 40 e 70 anos, certo? Então, principalmente 40 a 60. Então, os meus clientes mais novos são clientes que estão passando por uma fase da vida onde valores começam a ser revistos, propósitos, o que vale na vida, se vale a pena realmente eu investir tanta energia aqui, se vale a pena eu investir para eu ser um CEO ou não, equilíbrio vida pessoal, profissional, e também todo aquele conflito de ver uma nova geração chegando e muitas vezes significando uma certa ameaça para aqueles que já estão na senioridade, né?
Antigamente, os mais velhos tinham pelo menos a garantia de participação mais num conselho ou como um consultor, à medida que fosse ficando mais velhos. Mas hoje em dia nem isso, porque os jovens estão sentando na cadeira dos conselhos também, pela diversidade, né, o valor que está dando a essa diferença de gerações. Então, o jovem está antecipando muito o papel que antigamente eram os mais velhos. Então, esse conflito existencial de carreira acontece muito fortemente nessa fase da vida, né? Então, quando o cliente vem, primeiramente a gente provoca um processo de autoconhecimento mais diretivo, mais intenso, de forma que ele adquira uma expansão de consciência, ele saia da zona cega e ele comece ele próprio a enxergar algumas áreas que ele tem negligenciado. Dentre elas, eu não tenho investido muito em tecnologia, faz tempo que eu não me capacito, porque existe muito, Leandro, a interferência do próprio ego. Algo muito triste que nos acontece a nós, seres humanos, é que quando a gente acredita atingir um certo grau de maestria ou de senioridade, muitas vezes a gente vai reduzindo o nosso investimento em capacitação. Perfeito. E quando a gente se percebe, já faz anos que eu não faço uma reciclagem. Então, eu instigo muito aos meus clientes a ter um plano de capacitação anual. Todo ano eu tenho que pensar o que eu vou estudar. E sempre considerando áreas que eu sou forte e áreas que eu estou com gap de desenvolvimento, né? Então, capacitação é o pilar central que faz esse reviravolta, e um outro pilar é reaguçar a autoestima e a autoconfiança. A forma como o cliente se percebe emocionalmente. Tem uma base de conhecimento, mas também tem uma base emocional de autopercepção. O cliente chega com crenças muito limitantes de como está se enxergando. Eu já estou velho, eu já fiquei para trás, eu não tenho mais condições de aprender, eu não tenho mais condições de memória, meu raciocínio já não está mais tão rápido, eu não tenho mais tanta energia, eu não tenho mais tanta criatividade, ousadia. Então ele vem cheio de crenças e a gente precisa revisitar essas crenças, a forma que ele se enxerga, para também levar esse estado de autoconfiança. Então, uma base emocional forte e uma base de conhecimento reciclada, isso faz com que o cliente renove sua energia para recomeçar e florescer novamente. Já vi clientes aqui com 60 anos. Eu já tive um cliente, Leandro, com 80 anos que veio fazer um processo de coach para fazer o planejamento dos próximos 20 anos dele. Que bacana. Sensacional. Eu achei genial. Olha, fiquei arrepiado com esse... Eu fui também muito tocada. Hoje ele é falecido, mas gerou muita ação ainda, realizou muita coisa depois do processo de coach. E me tocou muito, assim, eu nunca mais esqueço, quando ele chegou, um choque que foi para mim. Eu disse, o que é que traz o senhor aqui? Eles, fazer meu plano, minha filha, eu tenho que pensar no meu futuro, tenho que parar, tenho que ver o que é que eu vou fazer nos próximos 20 anos. Que legal. Então, nunca é tarde para a gente reabastecer nossas energias. Que bacana. Eu lembrei agora de uma frase atribuída ao Michelangelo, que diz que lá do alto dos seus 79, 80 anos, ele falou a famosa frase, né? Ancora imparo, né? Ainda estou aprendendo. Eu acho que essa atitude ela é fundamental para a vida, né? Você ter sempre essa noção que ainda tem mais por aprender, por crescer, por se desenvolver. Eu acho isso, eu adoto muito isso, né? Como um lema de vida também. Agora, tem pessoas que não. Deixa eu só acrescentar uma coisa que você falou do Michelangelo, e eu lembrei também que há uma frase dele, Leandro, que fala assim, se vocês conhecessem o tanto que eu me esforcei, não apreciariam a minha maestria. Então, assim, ele querendo dizer que, na verdade, todo aquele talento que a gente vê dele não vem da noite para o dia. É com muita relação, é com muito esforço. E, às vezes, a gente está numa sociedade que a gente valoriza muito o talento nato, né? Assim, ele tem um talento nato, né? E o que, na verdade, toda essa maestria que a gente vê, inclusive de um executivo, não foi simplesmente porque ele nasceu assim, né? É preciso, sim, relação, ser processado, viver a humildade de se autoconhecer, de ouvir a percepção de outros, se trabalhar para evoluir. Então, eu digo a mesma coisa. Se vocês vissem o tanto que eu ralo, que eu estudo, que eu me preparo, não admirariam a minha maestria, né? Então, eu repito essa frase muitas vezes
porque na verdade por trás de todo o talento tem muita preparação. Com certeza, muito bom. Agora tem gente, era isso que eu ia te falar, que não se enxerga dessa forma. Por exemplo, aqui no Administradores, a gente tem uma escola de cursos aqui, o Administradores Premium, e lógico, a gente trabalha aqui a divulgação dessa escola aqui com a nossa base, enfim. E eventualmente vem alguma resposta do tipo assim, olha, eu já tenho 30, 40 anos de experiência, eu não tenho mais nada para aprender, nada do que vocês têm aí vai servir para mim, porque não tem como eu aprender mais nada, que eu já aprendi o suficiente. Eu disse, meu Deus. Exatamente isso, né? É quando começa a empurrecer, né? É verdade. Justamente a qualidade do conhecimento que começa a definhar, né? Atrofiar o músculo do conhecer, né? Você sabia que metade dos homens vai enfrentar algum grau de calvície até os 50 anos? É uma questão muito mais comum do que se imagina e pode impactar diretamente a nossa autoestima e a forma como nos vemos no mundo. Com a virada do ano se aproximando, surge aquela vontade de recomeçar, de entrar em 2026 com mais confiança e energia. E cuidar da saúde capilar pode ser o primeiro grande passo dessa transformação. A Manual te ajuda a dar esse passo de forma prática. A plataforma reúne médicos e farmácias credenciadas para oferecer um tratamento seguro e totalmente online, sem filas, sem longas esperas e sem complicação. O processo é simples. Você acessa o site, responde ao questionário online de saúde e aguarda a avaliação de um médico credenciado. Se indicado, o tratamento é preparado por uma farmácia parceira e entregue na sua casa com frete grátis e embalagem discreta. E o melhor é que você não caminha sozinho. Há acompanhamento clínico via WhatsApp durante toda a jornada, dando suporte sempre que necessário. Se você quer começar 2026 com mais confiança, comece agora. Acesse manual.com.br, use o cupom Café com ADM para 40% off no primeiro pedido e veja também casos reais de quem já transformou sua relação com o espelho. A calvície é genética, mas tratar é uma escolha. E a melhor escolha é se cuidar com o Manual. Ô Marília, eu já era, isso aqui eu pratico a vida toda, né? A questão das conexões, do network, isso é uma coisa muito poderosa e é uma coisa que transforma vidas e transforma negócios. E do ano passado para cá, vai completar um ano, a gente criou uma plataforma, uma nova frente aqui dentro do nosso ecossistema, que é o empreendedores.com.br, que é focada exatamente nisso, né? Em criar conexões, em criar relacionamento ali com um grupo de empresários. E quando a gente começou a fazer isso de forma intencional, eu já fazia isso normalmente na minha vida, mas quando a gente passou a fazer isso de forma intencional, isso deu uma potencializada nos nossos negócios aqui, que eu assim até fico assustado. Isso até me tira o sono de noite, mas de uma maneira positiva, por estar sempre pensando em ideias e tudo mais. Eu queria que você me passasse aqui qual que é a sua visão que você tem sobre esse relacionamento interpessoal e o networking, como que eles impactam diretamente a performance e a ascensão de um executivo. Leandro, na minha percepção, relacionamento é o que conta no final das contas, né? Se a gente se lançar lá para frente no futuro, a gente imaginar, depois que a gente se for, que a gente morrer, as pessoas não vão falar das metas que nós alcançávamos, do tanto que a gente vendia, do tanto que a gente tem na conta, né? Se a gente sabia dar feedback, se a gente não sabia dar feedback, se a gente era um gestor que usava a ferramenta tal. Essas coisas todas, tudo é muito meio. O que fica é a forma que a gente se relacionava com as pessoas. Isso é o valor final da vida. A relação não só de quantidade de pessoas que a gente se conecta, mas a profundidade e a qualidade das nossas conexões, né? Então, para isso, preciso muita coragem, para uma autenticidade, para construir, de fato, relacionamentos verdadeiros e genuínos e não com personagens, porque no mundo corporativo, eu valorizo o network, mas eu sou totalmente contra esse network forçado, de personagem, Também. Com aquela ambição interesseira de eu vou lá me conectar, Sim. né, porque ele vai ser uma ponte para o fulano de tal. Então, essa agenda premeditada de atingir alguém para chegar em outro alguém, eu realmente não valorizo. Eu valorizo uma intenção genuína, sem necessariamente algo em troca, e a gente vai criando, sim, relacionamentos duradouros. E eu vejo uma importância muito grande de provocar os executivos no relacionamento extramuros das empresas, porque muitas vezes, muitos deles chegam aqui até bem relacionados, mas internamente dentro da empresa, com os diversos setores, com a própria equipe,
mas negligenciam essa conexão com o mercado, com os outros stakeholders, e aí não vai formando a sua própria carreira. Se volta tanto para a empresa, que é bom, é positivo, mas esquece também do seu próprio nome, da sua própria carreira, da sua própria trilha. E para a própria empresa é importante também essa conexão extramuros, né? Então, eu sempre provoco essa reflexão. Qual é o teu nível de qualidade, o nível de qualidade da sua relação com os teus liderados, com os teus pares, com os teus líderes e extramuros, né? Com as instituições, com startups, com concorrentes, porque se não for através de um espírito realmente de colaboração e uma mentalidade de parceria, tem muitos problemas complexos nos negócios que não são resolvidos, a não ser que seja por esses caminhos. Então, muito mais do que hoje em dia comando e controle, a liderança tem que ter muito mais essa habilidade de estabelecer parcerias, né? E pegando carona nisso que você acabou de falar, a gente observa, e eu estou lembrando aqui do Paulo Camargo ao pensar sobre isso, até porque eu vou me encontrar com ele lá no HSM+, vou conversar com ele em um dos momentos ali do evento, né, no palco, com o nosso Café com a ADM, lá com ele, o Paulo Camargo, que foi CEO do McDonald's, da Zamp. E aí o Paulo, uma vez que esteve aqui no Café com a ADM, ele comentou que essa posição que ele exercia na época no MEC, né, de CEO, ela era um tanto quanto solitária, porque ele tinha que fazer o meio de campo, né, com o conselho, né, da empresa e, ao mesmo tempo, com os diretores e todo o restante da empresa, mas que esse nível onde ele estava sozinho. E ele sentia essa solidão do líder aí nessa posição. E aí eu queria que você comentasse assim, quais são as habilidades que são necessárias justamente para fazer esse meio de campo entre os níveis tático, operacional, entre o conselho de uma empresa, o que a gente precisa ter de competências, né, e de habilidades para exercer ali um bom trabalho e ter um bom desempenho. Excelente. Eu recomendo, primeiramente, só nesse ponto do CEO, que é um carro-chefe de clientes que eu atendo, que é o C-Level, procurarem realmente um suporte de acompanhamento, seja um coach, seja um mentor, seja um outro CEO, seja um fórum de CEOs, né, que possa haver troca e compartilhamento para minimizar essa solidão que você falou e que realmente é uma dor do CEO, do CFO, né? Então, é preciso buscar ajuda nesse sentido, né? De ter um espaço de troca, de compartilhamento e tudo mais. Bem, e em relação às competências, a gente fala muito assim no checklist de competências como se essas pessoas fossem super-homens e super-mulheres, né? Assim, tem uma relação de competências que a gente poderia falar aqui por 1 hora de todas elas. Mas eu quero reforçar algumas que eu considero extremamente importantes, que eu vejo que é uma demanda muito comum aqui, que é um mindset estratégico, principalmente, né? Assim, na posição de CEO, essa pessoa ela precisa ter um olhar de visão de futuro desenvolvido. E muitas vezes existem CEOs que veio da operação e trazem em si ainda resquícios de uma mentalidade de execução, de colocar a mão na massa, de não fazer o outro pensar, e acaba descendo para a operação, ou cometendo um microgerenciamento. Então, é muito comum aqui trabalhar comigo esse descolamento da operação para desenvolver mais um mindset de longo prazo, de visão sistêmica. É necessário uma capacidade ambidestra, claro, você não vai largar a operação, não vai se distanciar por completo, mas é preciso uma nova distribuição percentual do tempo. Então, eu trabalho muito clientes recém-promovidos para C-Levels que trabalham essa habilidade de um mindset, de uma liderança mais estratégica, formando uma pauta mais estratégica, um ritual mais estratégico que garanta o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. Porque o CEO, na verdade, é garantir a execução da estratégia. Perfeito. Né? E uma outra habilidade é de comunicação. Ele tem que se distanciar mais das competências técnicas, que às vezes é o que levou ele até ali, mas não é o que garante de levá-lo adiante. Então, ele precisa dessa habilidade de comunicação para que ele possa ser esse interlocutor com capacidade de escuta genuína, muito aguçada,
né, capacidade de síntese, de objetividade. Trabalho muito dentro dessa questão da prolixidade também da comunicação. É uma das características mais difíceis a desenvolver aqui no coach. Muita relação, mas desenvolve. Né? Então, é preciso uma comunicação clara, assertiva, porque o conselho exige isso, o corpo executivo também exige um direcionamento claro, assertivo. Então, habilidade de comunicação, mindset estratégico, e eu quero reforçar um aqui que não está dentro da linguagem corporativa, que é, sim, o sapatinho da humildade. Impressionantemente como tem pesquisas atuais mostrando que líderes, CEOs, inclusive tem um livro que eu estou lendo que não está aqui na minha mesa, tá aqui na minha mesa, que é esse livro que eu estou lendo no momento, né, Os Melhores CEOs. Olha, esse livro aqui, ele tem um capítulo, 6 mentalidades que distinguem os líderes de sucesso. Excelente. E tem um capítulo aqui todinho falando da mentalidade da humildade, né, que uma das mentalidades que distingue realmente CEOs de sucesso são CEOs que preservam a humildade mesmo quando são elevados a esse tipo de cargo, porque promove engajamento, motivação, criatividade do time, tem escuta genuína para colaboração, não impõe sua própria ideia, né, não tem aquele formato impositivo. Então, tem uma forma também fluida de se relacionar com o conselho, tem humildade para receber as críticas do conselho sem precisar se defender, porque não é sobre ele. Né? Então, tem uma série de consequências positivas quando o CEO tem essa virtude bem desenvolvida. Que eu não chamo nem de competência, eu chamo de virtude, né? Com certeza. E uma virtude que a gente deve refletir e praticar, né? Porque não adianta você simplesmente dizer que, né, se autodenominar humilde, né? Aí já é o contrário da humildade, né? Já é uma pessoa... Na verdade, é uma virtude que não pega bem você dizer que exato, eu sou muito humilde, né? Eu sou o cara mais humilde que eu conheço, sou eu. Pelo amor de Deus. Muito bem. A humildade é o tipo da competência que ela é chancelada na percepção dos outros. Com certeza. Ô Marília, me conta uma coisa. Muita gente está nos assistindo, nos ouvindo aqui e já deve estar curioso como é que é um processo, né, de coaching executivo. Como é que é estruturado, como é que você alinha as expectativas. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho só para a gente entender, né, como é que é esse teu trabalho. Tá, joia. Bem, existe uma metodologia muito clara e estruturada, onde a gente começa com um processo de investigação sobre aquele executivo, entrevistando liderados, pares e líderes quando é um nível que tem líder acima, a gente entrevista, quando não, a gente entrevista um sócio ou alguém do conselho, um consultor externo, um conselheiro externo, mas pessoas que podem dar uma ampliação de percepção daquele executivo. Então, antes mesmo de conhecer o executivo, eu já faço a investigação do contexto para eu entender como esse executivo é percebido no seu meio. Depois dessa fase de investigação, a gente vem com a autopercepção do executivo. Então, tem uma primeira sessão, onde a gente investiga como o cliente se percebe, como ele se descreve, como ele se enxerga, quais são as forças dele de assinatura, quais são os gaps de desenvolvimento, que nota de performance ele se dá em termos de liderança, em termos de gestão, em termos de conhecimento técnico, né? Então, a gente checa essa autopercepção. O terceiro vertente é um assessment, que é um teste de perfil, um instrumento de perfil psicológico. Eu, no caso, uso o MBTI, porque é o que eu tenho qualificação, mas existem vários assessments no mercado. O MBTI é o que eu mais dou credibilidade, né? Então, eu utilizo o MBTI e aí o cliente fica com 3 fontes de autoconhecimento. O próprio MBTI, a pesquisa de terceiros e a autopercepção. Aí, quando ele analisa essas 3 fontes de conhecimento sobre ele, a gente, eu e ele, chegamos a um foco de trabalho. Esse foco de trabalho, na maior parte das vezes, conversa com a expectativa da empresa, porque a gente escuta as pessoas, né? Então, raramente tem um desalinhamento completo. Mas no caso de ter um desalinhamento completo, a gente precisa negociar, conversar. Se for um objetivo do indivíduo que traz ganhos para a empresa, o objetivo do indivíduo é soberano. Isso é alinhado com a empresa. Porque eu não posso fazer um processo de coach também com uma agenda já enviesada. Olha, você precisa trabalhar a comunicação
você precisa melhorar em comunicação, embora você não tenha consciência de que precisa e que você não queira. Não vai ter resultado. O terreno que floresce é quando o cliente toma consciência de algo que ele precisa mudar. Então, o indivíduo ele é soberano na minha metodologia. Não é todo coach que prioriza isso, nem acho que tem certo ou errado, mas eu faço esse alinhamento para eu dar liberdade para o cliente viver um processo de autoconhecimento genuíno. Agora, se ele traz, Leandro, um objetivo que não converge com a expectativa da empresa e ainda traz ganhos externos do tipo, eu quero trabalhar com você um plano de empreendedorismo para eu empreender depois que eu for o CEO, depois que eu terminar meu ciclo de CEO, não, aí não tem condição, né, porque não tem uma congruência ética nisso, então isso não é acordado. E aí vem todo o processo de autoconhecimento, que são provocações, reflexões propositivas, técnicas, ferramentas, que a gente vai detectando interferências na performance do cliente e vai liberando o potencial também que está retido, para que ele possa mudar de nível em termos de performance. Então, Marília, resumo o que é um processo de coaching. É um processo de autoconhecimento profundo para alavancar performance. Ponto. Gostei aqui, Marília. Marília, olha só, o meu processador está um pouco lento, o meu processador mental, e essa pergunta está chegando agora, era para eu ter feito antes, né? Quando a gente falou aqui da questão da humildade e tal e tudo mais, eu fiquei refletindo sobre isso. Marília, é o seguinte, a gente observa hoje que os empreendedores, isso tem sido uma batida muito forte, até assim, é quase que uma premissa que os empreendedores têm que mostrar a cara nas redes sociais e tal, tudo mais. Beleza, concordo que isso ajuda, né, enfim, a humanizar a marca, aproximar o público e tudo mais, e você passa a confiar naquela pessoa e, consequentemente, passa a confiar naquela marca. Legal, esse processo todo a gente entende. Mas alguns empreendedores, e aqui eu não quero falar de ninguém em específico, eles criam uma persona, lógico, né? E isso tudo faz parte de uma construção. Aqui, quando a gente fala de marketing digital, de marketing pessoal, né, você acaba então construindo ali uma persona e muitas vezes para essa persona ter um certo destaque, ela tem que adotar posições polêmicas, ela tem que ser firme nos seus posicionamentos, ela deve ser tudo menos humilde naquilo que ela transparece ali para aquele público. E isso me causa um certo desconforto, um certo... não sei o que está acontecendo, porque isso se reproduz. Esse exemplo da liderança arrogante, da liderança... você sabe o que eu estou querendo falar aqui, né, Marília? E assim, porque isso se replica, porque as pessoas passam a seguir aquela pessoa, a admirar aquela pessoa e a repetir, né, o que aquela pessoa faz, fala e tal. Então, assim, a liderança é um exemplo. E essas pessoas estão dando um exemplo de liderança que eu não acho que seja positivo. Nem para as organizações, nem para o mundo, nem para nada. Então, eu queria que você me passasse aqui qual que é a sua visão sobre isso e qual que é a sua recomendação para os líderes, né, com relação a essa exposição, já que a gente falou tanto nessa questão da virtude e humildade, né? Adorei a pergunta. Um cliente meu disse assim, Marília, tu é muito corajosa, porque a mensagem que tu vendes para o executivo não é nada vendável. Porque é justamente isso que você está colocando, né? A gente está falando aqui de uma mensagem que vai contra a correnteza do que se prega, né? Que é você ter um personagem, você, né, mostrar sua força, sua autenticidade, como você falou, temas polêmicos, né? Mas assim, Leandro, eu tenho um ponto de vista, né, que não é muito do senso comum, mas eu vejo o seguinte: se o seu objetivo é ganhar dinheiro e você quiser realmente gerar resultados a curto prazo e ser lembrado por isso, ok, vai dar resultado. Porque isso a gente não pode negar que é o que gera dinheiro mesmo. Assim, infelizmente, a venda da solução mágica, 2 chaves para você faturar 2 vezes mais, 3 dicas para você se tornar milionário, e postagens que mostram o meu sucesso, a minha performance,
cada vez mais estimulando essa cultura de performance, onde a pessoa tem valor, é quem performa, é quem gera resultados. Se você quer isso para a sua vida, se é isso que você quer ensinar para os seus filhos, se é esse o valor que você quer comunicar para a sua vida, eu não tenho como negar. Aí, as pessoas com mais dinheiro, realmente, elas geralmente têm uma postura dessa, tá? Eu não tenho como negar e não vou confrontar essa crença. Agora, eu acho que tem um público aí, um mundo de pessoas que pensam parecido comigo, que não querem só dinheiro. Eu não estou dizendo que eu não quero dinheiro. Eu também quero resultado, eu quero performance, eu quero que meus clientes performem, que eles prosperem. Mas eu estimulo muito a pensar além disso. O que mais você quer além disso? Como você quer ser lembrado pela sua vida? Que valores você quer comunicar para os seus filhos, para os seus amigos? Então, se você se conecta com uma mensagem, uma imagem mais sustentável de vida, que vai além de performance, raramente esses personagens eles se sustentam. Porque eles têm um ciclo de sucesso, mas eles também têm um ciclo de declínio. Então, rápido, e é rápido, né? Então, assim, depende do que é para você ser bem-sucedido. Então, eu gero muito essa reflexão para os executivos. O que é para você ser um homem bem-sucedido? O que é para você ser uma mulher bem-sucedida? Me explica. Aos 80 anos, o que é que você vai dizer para o mundo que significa uma pessoa de 80 anos bem-sucedida, que foi executivo, ou que foi empreendedor, que foi empresário durante a vida? Então, raramente as pessoas se conectam com personagens. Elas se conectam com a identidade, com a força da essência. E eu não vou cansar de ser essa voz, de estimular as pessoas a usar a força da essência e da autenticidade para prosperarem, porque eu acredito que quem tem humildade, quem tem autenticidade é quem tem poder. E não sou só eu que penso isso, Jim Collins pensa isso, o próprio autor desses melhores CEOs, não é só uma questão de espiritualidade, ou não é questão da igreja ou da Bíblia, como antigamente se falava sobre esses temas, né, assim, de verdade, de autenticidade. Não, se você for estudar as forças de Clifton também, que fala sobre a coragem, um dos pilares do executivo corajoso é a coragem para ser verdadeiro. E essas pessoas é que de fato impactam a vida de outras pessoas. O que eu, Marília, chamo de impacto é diferente do que o Leandro chama de impacto, do que o fulano chama de impacto. Então, para mim, impactar é uma camada muito mais profunda. Eu tô pouco me lixando se as pessoas me acham máximo nas redes sociais, acham que a minha vida é brilhante. De nada, vale isso. Agora mesmo, eu estou me preparando para a palestra do HSM e eu fiquei me perguntando, sabe, Leandro, o que é que eu vou falar para um público de executivo que espera pessoas brilhantes com formas mágicas de sucesso, de prosperidade. Cara, você é corajosa para falar da minha humanidade. Eu quero falar da depressão que eu tive 3 anos atrás, eu quero falar de burnout, eu quero falar de vulnerabilidade, da coragem de você dar a cara a tapa. É isso que eu quero falar. Nem todo mundo vai se identificar. Nem todo mundo. Mas tudo bem, eu não falo para o mundo. Talvez eu fale para alguns poucos, mas é para esses que eu nasci, que eu vivo, e para quem eu me motivo e encontro sentido na minha vida para falar. Talvez. Se for só para você, já está valendo a pena. Se for para 2 que estiver sentado lá na cadeira, está valendo a pena. Eu só quero não distrair dessa minha mensagem. Eu não quero me distrair dessa minha mensagem. Sabe? Então, talvez eu não vá ser a pessoa que vou ter mais seguidores no meu Instagram, porque eu não sigo as regras do Instagram para você ser bem-sucedido, mas eu me sinto extremamente bem-sucedida dentro dos meus conceitos de sucesso. Que legal, Marília. E com certeza essa mensagem está tocando em muita gente que está nos assistindo e ouvindo aqui no Café com a DM. Marília, eu queria que agora você passasse aqui para a turma, já que a gente está falando exatamente disso, Instagram, redes sociais. Conta para a gente aqui como é que a gente pode fazer para acompanhar o teu trabalho e as tuas ideias. Bem, eu tenho o Instagram, marilia.fiuza, também LinkedIn, o mesmo nome, marilia.fiuza. Tenho vídeos no YouTube, Marília Fiuza. Então, tudo com Marília Fiuza você vai me encontrar. Marília.fiuza, Marília.fiuza, Marília Fiuza.
LinkedIn, YouTube e Instagram. Muito bem, Marília, eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM, por brindar a gente aqui com tanto conhecimento, tantas reflexões e compartilhar experiências aqui com a gente também. Foi demais aqui o nosso bate-papo e espero encontrar você lá no HSM+, também, pra gente trocar mais ideias sobre esse tema fantástico, né? Como se tornar um executivo fora de série. Me procure lá para eu lhe conhecer pessoalmente, me dar um abraço e a gente se conhecer. Beleza, Marília. E você aí do outro lado, o que você achou desse Café com a DM de hoje? Aqui turbinado de cafeína com Marília Fiuza. Eu adorei aqui esse bate-papo. Se eu fosse você, eu terminaria já esse bate-papo, já colocando em prática aqui muitas das reflexões que a Marília trouxe aqui hoje, né? E não só praticar, mas também refletir sobre os temas que ela trouxe aqui pra gente hoje. E turma, semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! E antes de terminar o episódio, vale reforçar que dezembro é o mês perfeito para quem quer transformar 2026 desde já. E se você tem sentido sinais de queda capilar, não precisa esperar o ano virar para agir. Sua transformação pode começar agora mesmo com a Manual. A plataforma facilita tudo para você. Basta responder ao questionário online de saúde, aguardar a avaliação de um médico credenciado e, se o tratamento for recomendado, você recebe tudo em casa, com frete grátis e total descrição. Sem filas, sem meses de espera por consulta e sem a busca por medicamentos em várias farmácias. E ainda com acompanhamento clínico direto pelo WhatsApp. Visite o site, conheça casos reais de sucesso e comece sua jornada hoje. Use o cupom Café com a DM manual.com.br para 40% de desconto no primeiro pedido e não deixe dezembro terminar sem dar esse passo. A calvície é genética, mas tratar é uma escolha. E a melhor escolha é se cuidar com o Manual.